1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo 12, desse trecho da palavra de Deus que começa no 7 e vai até o 21. Eu separei o versículo 12 para que a gente leia e ore e fale com Deus para que fale conosco essa manhã. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas músicas que foram cantadas, por esse momento de celebração, esse ritual de celebração. Nós te louvamos, Pai. Fala conosco agora, no nome de Jesus, através do seu Santo Espírito, dentro do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Vai lá, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nessa série que tem por título Amor Infalível, que quer dizer que nós estamos falando sobre um amor que não falha, que é incapaz de falhar. Ele não pode falhar, infalível. E esse amor, obviamente, que nós estamos falando é do próprio Deus, pois a Bíblia nos fala, inclusive neste trecho que vamos estudar hoje, que Deus é amor. Deus é o próprio amor. Esta palavra, amor, que aqui é usado por João nessa sua carta, ela tem por tradução ágape, esse amor divino, um amor perfeito, um amor que procede de Deus. Esse amor, é sobre esse amor. Não é sobre o amor romântico, o amor eros, né, o amor entre os casais, que nós celebramos na sexta-feira. Não é sobre um amor entre amigos, não é sobre um amor entre familiares. Não é sobre esses amores. O português, ele é limitado há uma palavra só sobre que significa amor, que é amor. Mas o grego, por exemplo, essa língua antiga, o grego antigo, ele traz essa possibilidade de classificar esses amores, né? Há um livro do C.S. Lewis que gosto muito, que chama Os Quatro Amores, que fala sobre esses quatro tipos de amores que a Bíblia fala. Então, o texto bíblico traz para nós 4 tipos de amores diferentes. Nós estamos falando sobre esse amor ágape, um amor que provém de Deus, um amor divino, um amor que transcende. Não é um amor que nasce aqui, é um amor que nasce de Deus, que é o próprio Deus. Essa é a nossa série. Nós estamos estudando a primeira carta de João. E estamos no capítulo 4, quando ele vai falar para nós mais claramente, mais objetivamente, o que é esse amor e como viver esse amor. E mais ainda, ele vai dizer que é tão necessário viver esse amor para que a gente possa entender a nossa relação com Deus. Por isso o texto que nós estamos hoje é um texto extremamente importante para a fé cristã. Extremamente importante. Quase imprescindível. Por quê, Rodrigo? Porque, por exemplo, eu não sei você, mas desde que eu me entendo por cristão, por discípulo de Jesus, e isso faz um bom tempo, eu fico com essa vontade de ver Deus, de encontrar Deus, de ouvir a sua voz, como a gente via nos filmes hollywoodianos, os filmes que chegavam para nós, né? Aquela voz do Cid Moreira, né? Voz grossa, né? Rodrigo, tira as sandálias. Eu não sei, mas eu sempre, desde criança, quando eu via minha avó, que era minha professora de EBD, contando as histórias, eu queria conhecer esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que libertou o seu povo, que fechou a boca de leões, né, que salva a gente das garras do maligno, que nos protege, que é o Senhor dos Exércitos, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que criou todo o universo, as estrelas e o que neles há. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade. Como que é esse Deus? Como que eu posso tangenciá-lo? Qual é a imagem desse Deus? Tem um desejo, é legítimo.
Não sei se você já teve esse desejo também, de imaginar Deus. A gente imagina o quê? Primeiro, a nossa primeira figura é aquele homem velhinho com cabelo branco, barbona branca, de branco num trono. A gente imagina quase um Papai Noel, né? Quase uma figura meio assim humana, né, de Deus, assim, que vem na nossa imagem, né, na nossa criatividade, né? Geralmente vem isso. Depois a gente começa a assistir, cresce um pouco, começa a assistir os filmes, aí vem Morgan Freeman na cabeça. Morgan Freeman é o Deus que a gente vê nos filmes, né? Se vai falar de Deus, tem que ser o Morgan Freeman. Ele é que faz o Deus que a gente conhece em Hollywood. E a gente fica pensando assim, nossa, e agora? E aí Jesus também tem o seu estereótipo. Jesus é aquele estereótipo que a gente conhece, cabelo longo, comprido, barba, nariz fininho, olhos azuis. A gente traçou, né? Imaginou, criou, desenhou. Então, nós temos esse anseio de ver Deus. A humanidade tem esse anseio de querer ver Deus. O Moisés que chegou pertinho, não era Deus, era sarça ardente, mas era Deus ali atrás, quase com um veículo ali, né? A comunicação de Deus queimou ali, né? Que era a sarça pegando fogo. Mas ele não viu, ele não chegou a ver Deus, né? Mas foi o mais próximo, ouviu a voz ali, né? Alguma coisa assim, viu que o dedo de Deus escreveu. Ele foi um cara privilegiado. A gente nem isso, nem provou. A gente escuta as histórias, vamos passando, mas existe essa vontade humana de querer ver Deus, de querer saber aonde está Deus. Aonde está esse Deus que eu sirvo, que mudou minha vida, que transformou a minha vida, a minha jornada, transformou e me deu sentido, me deu propósito. Deus, deixa eu te ver, eu quero te ver. A gente não canta, eu quero te ver, Senhor. Quero contemplar você. É um desejo humano. Por quê? Porque no nosso coração, desde que nós caímos e que o mundo se tornou maligno, existe esse buraco, né, esse vazio, que é essa vontade de experimentar um Deus que agora parece que veio para ocupar todo o espaço da nossa vida. O problema é que, nessa jornada, nós não vemos Deus. Nós não enxergamos Deus. Por isso a gente imagina coisas. Imagina como Ele é, né, desenha, cria imagens para representá-lo. Né? Algumas vertentes já dizem, é isso aqui, essa estátua aqui é Deus. O próprio povo, lá no povo hebreu, quando Moisés sobe ao monte para pegar os 10 mandamentos, eles criam uma estátua, e essa estátua não é outro Deus, é Yahvé. Eles falam, esse aqui é o arraial de Yahvé. E aquele bezerro de ouro era a imagem que eles tiveram de Deus. Foi a representação, só que o único problema ali é que eles começaram a adorar aquela imagem como se fosse Deus. E aí Moisés ficou uma arara, né? Ficou bravo pra caramba, e Deus foi lá e quebrou, a gente conhece a história. Então, quando a gente tem umas representações, ainda vai. O problema é que a representação facilmente vira um ídolo, né? Vira um objeto de adoração. E Deus não quer, Deus não é contornável, não é tangenciável. Né? Quem viu Deus, a imagem de Deus mais próxima e representativa, foram os discípulos de Jesus, os apóstolos, que estiveram com ele, foram escolhidos com ele, que andaram com ele. Eles viram, porque Jesus era ali, enfim, o Deus encarnado. Né? Eles foram ainda mais privilegiados. Mas o Deus Pai, Criador do universo, João que viu Jesus, e Jesus ainda virou para João e disse assim, peraí, Rodrigo, mas João disse que Jesus virou para ele e falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava dizendo assim, fica na sua, você não está me vendo aqui? Esteja por satisfeito, porque tem muita gente que nem vai me ver. Né? Não foi isso que ele falou para Tomé? Você tocou em mim e creu, bem-aventurados os que não verão e vão crer, que vem depois de vocês. Então Jesus está dizendo assim, eu estou manifestando aqui a vontade do meu Pai, então por isso estão vendo aqui aquilo que é o Pai. Mas ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E isso incomoda a gente. E a religião ocupa esses espaços. Isso traz um problema danado para a gente. Porque a gente mistura as coisas. Até nos nossos testemunhos. Porque quando você, por exemplo, conversa, eu era pequeno, eu ouvi os testemunhos de um cara o cara era ex-viciado, ex-assassino, ex-homem-bomba, nem sei se existe isso, mas o cara era ex-tudo. Você falava, nossa, que testemunho de conversão. E eu, que cresci na igreja,
ouvir e falar, Jesus, eu estou aqui com minha família, eu quero esse Jesus. Você se sentia um testemunho meio fraco, né? O pessoal falava, vai dar um testemunho? Meu testemunho é ruim, fraco. Não é assim que a gente pensa? Eu nem cheguei, sabe? Eu tenho experiência com Jesus aqui na igreja, na EBD, me converti na salinha, não foi nem um negócio assim. No meio da guerra, apareceu uma luz, uma sarça ardente, aquela coisa hollywoodiana, e glória a Deus aqui, eu vi Deus, eu me converti. Não é nada disso, eu estava aqui, minha avó falou que era Deus que criou o mundo, eu falei, então tem que... E que ele morreu por mim, então... E você continua aquele buraco gigante dentro do seu peito, e você tenta preencher esse buraco com algumas coisas, né? A gente vai preenchendo com o que dá. Vamos colocando aqui uma coisa ali, aí vamos servir a Deus. Aí eu não consigo servir a Deus, mas como é que eu vou servir a Deus se eu não consigo ver Deus? Aí o pessoal fala, não, vai para a igreja. Aí você vai para a igreja no domingo. Aí chega na igreja no domingo, você canta, você fecha os olhos, Deus, aparece Deus. Aí vê alguém fechando os olhos, você olha para o lado, tem alguém adorando, com a mão levantada, você fala, nossa, essa pessoa deve estar vendo Deus, eu não estou vendo Deus. Né? E aí eu me lembrei que eu fui para o campo missionário, que o pessoal dos missionários falavam na minha adolescência que viam Deus. Eu vi Deus no campo missionário e tal. Vou procurar esse Deus no campo missionário, certo? Eu vou lá. Né? E aí eu fui para o campo missionário, cheguei lá com a minha Bíblia, pronto para poder evangelizar todo mundo, converter todo mundo no nome de Jesus, trazer almas para Jesus, igual eu lembrava do videogame lá, aquele cara do Hades lá, trazendo as almas, assim. Né? Tinha uma figura bem bizarra. E aí eu fui no campo missionário, e cheguei lá para pregar o evangelho, todo mundo se organizou, fez aquelas duplas e trios para sair falando pelas casas, batendo palma, falando, tal. E aí chegou num dia lá, a gente andando para evangelizar, com os panfletos na mão, e pronto, eu estou sabendo a cartilha, o plano da salvação, pulseirinha da salvação, o evangelismo explosivo, quase que um homem-bomba de Jesus. A gente caminhando, e eu firme e forte na minha missão, chegamos numa casa, a primeira casa de todas, isso lá em Guaíba, Rio Grande do Sul, numa comunidade carente que tinha lá. A gente chegou no portão, aí uma senhora abriu a janela assim, aí um irmão que era local falou assim, essa senhora aí... Eu falei, não, por que tem ela? Não, essa aí não quer Deus, não. Eu falei, então é essa, né? É essa que agora que eu vou falar com Deus, ele vai vir aqui, ele vai ter que descer para vir aqui falar com essa mulher, porque eu estou aqui agora e vai rodar. Cheguei, bati a palma, aí ela abriu a janela assim, o que é? Aí eu falei assim, a gente veio conversar com você, vai embora, seus crentes. Eu falei, que isso? Não, a gente quer falar com você, não, vai embora. Aí o meu senso competitivo, o meu coração, eu falei assim, não vou embora coisa nenhuma, eu vou pensar numa estratégia. E eu juntei a minha equipe e falei assim, agora, vamos, gente, a gente precisa ganhar aquela mulher para Cristo. Aí eu peguei mais uma senhora, vem cá, tinha uma senhora lá mais velha, eu falei, a senhora deve ter poder também, vem cá, você está há muitos anos na igreja, vem comigo. Aí foi a senhora, chegou lá no segundo dia, bateu na porta, eu já falei para você ir embora. Aí a senhora, mas a gente veio falar do amor de Jesus. Ela, que amor de Jesus, o caramba, eu não creio em nada disso não. Jesus aí não existe. Aí a senhora que estava do meu lado, que tinha poder, falou assim, então vai para o diabo que te carrega. Eu falei, que isso? Eu falei, não tinha poder nenhum. Eu falei, meu Deus, calma. Aí deu ruim, né? Aí foi o terceiro dia. Eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Tal. E aí eu, indignado com aquilo, falei assim, não é possível, cara. E eu esqueci do resto, foquei naquela casa. E aí, cara, eu olhava, sentava em frente àquela casa, ficava olhando. O que eu vou fazer? Aí eu cheguei, vou falar com Deus, né? Falei, Senhor, é o seguinte, eu estou nessa parada há muito tempo com o Senhor. E eu sempre quis ver o Senhor, vamos começar por aí. Mas olha só, essa senhora aqui, que está aqui nessa casa, está difícil, Senhor, eu preciso da sua ajuda, senão não vai dar, não. Aí eu comecei a olhar para aquela casa, eu vi que aquela casa estava feinha, sabe? Grama desse tamanho. O pessoal lá chamava de casa da bruxa, inclusive, os crentes da igreja chamavam da casa da bruxa. Eu falei, mas se a gente transformasse essa casa numa casa sem ser a da bruxa? Vamos começar de fora, né? Aí eu chamei mais dois amigos, falei assim, e uma menina lá, falei, o que você acha de a gente começar a limpar aqui fora? Que ela não pode fazer nada, né? Ela falou, não. Aí eu tinha um amigo meu que era medroso e falou assim, mas a casa da bruxa? Eu falei, não vou lá não, cara. Eu falei, mas o que tem, cara? Não vou. Esse negócio de casa da bruxa, vai que essa mulher joga uma magia lá de dentro, não.
Eu falei, não, a gente vai ficar aqui fora. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Aí começamos, limpamos a calçada e tal. Aí a mulher apareceu na janela. O que vocês estão fazendo aí? Aí eu falei, não, a gente está limpando aqui, estamos arrumando as coisas aqui. Eu não vou pagar por isso não, hein? Eu falei, não, tudo bem, não precisa pagar não, a gente está fazendo aqui, vamos. Aí ela fechou, saiu. Aí a gente arrumou lá, arrumou. Aí eu falei assim, vamos tentar arrumar a cerca dela, que a cerca dela estava quebrada. Aí chamamos um cara lá que entendia, consertando a cerca. Aí tirou, vocês estão mexendo na minha cerca, vocês vão entrar aí na minha cerca. Eu falei, não, a gente está arrumando aqui, está quebrado. Aí está para ajudar aqui. Ela, não vou pagar por isso. Eu falei, não precisa pagar não. Aí arrumamos a cerca e tal. Aí eu bati palmas, a gente arrumou uma cerca aqui, mas está vendo que o mato da senhora está grande. Não tem como a gente dar só uma cortada aqui. Eu não vou pagar por isso, não. Eu falei, não precisa pagar por nada, não. A gente só quer porque atrai bicho, né? Para a senhora vai ficar ruim. Aí o meu amigo do lado disse, vai jogar uma magia, essa mulher. Vamos embora, Rodrigo, vamos embora. Eu falei assim, não, calma, vamos falando com ela aqui. Aí eu falei assim, a gente vem aqui, aí chegamos, pegamos as coisas para arrumar, para cortar a grama dela. Estamos lá, e quem tem coragem de entrar na casa, né? Abrir o portão, né? E aquele portão, gente, portão velho. Aí o meu amigo já fez barulho. Aí a minha amiga, mulher corajosa, ela pegou, gente, vocês são muito medrosos, vem cá. E começou, né? Aí a véia abriu, olhou, fechou a janela. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí começamos a cortar a grama, começamos a limpar, tal. Estava ruim o mato, estava difícil, eu nunca tinha feito isso direito na minha vida, fui fazer, estava fazendo, mas estava dando certo. Daqui a pouco vem a senhora com uma bandejinha com água. Aí meu amigo, eu não vou beber isso nunca. Eu falei, tem que beber, rapaz, tem que beber. Mas se tiver um negócio aí dentro, rapaz, eu tenho que beber, preciso beber. Depois que Jesus cura tudo, que Jesus cura, rapaz. Isso aí é responsabilidade nossa. Aí fomos lá, pegamos a água, bebemos água, eu bebi, aí a minha amiga bebeu, aí o meu amigo pegou, bebeu, olhou pra gente assim, tá tudo certo, não virou nem sapo, tá tudo bem. Cortamos a grama e fomos embora. Aí no outro dia, voltamos, a gente veio terminar aqui, ela, não terminou isso ainda? Eu falei, não, terminou não. Ah, entra aí, vai. Aí a moça entrou, a gente entrou, aí começamos a pintar a frente da casa. Pintamos a frente da casa, terminamos de pintar, aí a moça olhou, tá bom, saiu, entrou. Eu fui para casa e falei, oh Deus, o que está acontecendo, meu? O que eu faço? Comprar casa nova para essa senhora? Aí e agora? Aí a minha amiga falou assim, olha, é o seguinte, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, e agora a gente vai com a desculpa de arrumar ali a frente ali da casa dela, que está com um banco quebrado, tinha um banquinho desse de jardim quebrado. A gente vai lá e arruma. Eu falei, tá bom, beleza, é fácil, então vamos lá, arrumando. Quando a gente está arrumando o banco, a gente foi batendo a porta, olha, a gente veio despedir, a gente acabou aqui, espero que a senhora tenha gostado, né? Aí ela, não, vou embora ainda não. A senhora, entra aqui. Ela já estava com um semblante diferente. Aí o meu amigo falou assim, entrar? Na casa da bruxa? Eu falei, rapaz, não é assim, vamos entrar lá. Ele falou, não, eu não estou preparado para esse negócio, não, está preparado, vamos entrar. Quando a gente entrou, cara, tinha uma mesa de café pronta, assim, cara, bonita, com bolo. Eles tinham um negócio lá que chama cuca, né? E aí, chimia, que eram umas geleias que passavam na cuca. Tal. Aí ele entrou lá, aí sentamos. Aí, estamos lá, sentamos. Isso aí é para vocês. Eu queria agradecer muito o que vocês fizeram por mim aí. A mulher já estava falando diferente, já tinha outra voz. Já. Aí eu falei, então tá bom. Aí meu amigo falou assim, eu trouxe a Bíblia aqui, qualquer coisa a gente está com a Bíblia nela. Eu falei assim, não, calma, vamos comer, cara, come aí. Aí sentamos na mesa, ela sentou também, começando a conversar. Terminamos de comer. Aí ela falou assim, olha, vocês não vão falar nada, não? Eu falei, não, a gente não quer falar nada, não. Aí meu amigo, ai meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, aí ela falou assim, então eu quero falar. Aí eu falei assim, então fala. Deixa eu falar um negócio para vocês. Faz uma semana que vocês estão fazendo coisa aqui em casa, que vieram aqui. E eu não acredito nesse Deus de vocês, não, sabe? Não acredito. Mas desde que vocês começaram aqui, eu quero falar um negócio para vocês. Eu vi Deus. Aí na hora eu falei assim, bonito, né? Eu, convertido, há tantos anos, querendo ver Deus, e essa bruxa. Pensando, né? Aí ela, eu vi Deus arrumando minha cerca. Eu vi Deus cortando a minha grama. Eu vi Deus arrumando o banco do meu jardim. Aí ela começou a chorar.
E ela falou assim, eu creio nesse Deus de vocês. Aí a gente chorou. Aí o meu amigo estava tentou Jesus. E aquela experiência foi uma das experiências mais fortes da minha vida, assim. E é disso que esse texto está falando. Nessa simplicidade. Ele está dizendo no versículo 7 que quem ama, quem só pode amar esse amor infalível, quem nasceu de Deus, quem experimentou Deus. Existe uma identificação do amor ágape de Deus com um povo. A nossa identidade, a identidade dos discípulos de Jesus, ela não é um povo justo, nós não somos um povo justo. Nós não somos o povo que é juiz, que julga, não. Nós não somos o povo impecável, santo, puritano, nem um povo de bem. Nós não somos nada disso. Qual é a identificação bíblica com o povo de Deus? Nós somos o povo que ama. Jesus falou para os seus discípulos, assim eles reconhecerão quem são vocês, quando vocês amarem uns aos outros. João está dizendo aqui, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Agora ele está dizendo aqui, a qualidade desse amor. O que é esse amor? Como que é esse amor? Que tipo de amor é esse? É um amor que se sacrifica pelo outro. Olha, foi assim que Deus manifestou o amor entre nós. 2 pontos. Enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, através dele, nele, por causa do seu sacrifício. É um amor sacrificial. Então, gente, nós somos o povo que se identifica com o amor. O amor é uma pessoa. E esse amor faz a gente fazer o quê? Dar a vida pelo outro. Doar a vida para o outro. A nossa identidade, o nosso DNA dos discípulos de Jesus tem a ver com doar-se, entregar-se, sem nada em troca. De maneira incondicional. Como foi que Jesus se entregou por nós? Como é que podemos viver por meio dele? Quando nós ainda éramos pecadores, infiéis. Deus não se ilude ao nosso respeito. Ele sabe quem é cada um de nós. Ele sabe quem é o Rodrigo. Ele sabe o miserável homem que eu sou. Ele sabe o pecador que eu sou. Ele conhece os meus pecados. Mas isso não muda o status dele, dizendo para mim, eu te amo. E é esse amor incondicional, sacrificial, que entrega a vida pelo outro, que nós devemos amar. Não é porque o cara é bonzinho, porque ele concorda comigo, porque ele faz parte do mesmo clube que eu, porque ele é exatamente como eu penso. É porque ele é um irmão, um outro de mim mesmo. Alguém que está órfão, como eu era, e precisa reconhecer em Deus Pai. Por isso eu o amo. Ah, mas nem todo mundo é nosso irmão. Tudo bem, e você sabe? Você consegue saber quem não é nosso irmão? Existe alguma passagem bíblica que diz assim, esses aqui não são nossos irmãos. Esse povo aqui não é nosso irmão. Porque o povo da época, por exemplo, que era rejeitado, os samaritanos, Jesus fez questão de andar com eles. Os leprosos, que eram os impuros religiosamente, Jesus estava no meio deles. Então, nós temos um povo aqui que é dito que não é irmão. A gente sabe quem são os não irmãos? Não, então a gente ama todo mundo, gente. Nós somos reconhecidos por isso. Nós somos reconhecidos pelo povo que dá a vida pelo outro. Por qualquer outro. É assim que nós somos reconhecidos. Com um amor sacrificial. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, incondicional, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Ele se entregou por nós. E dessa forma a gente ama. Porque, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, ele não está dizendo assim, só que Deus amou assim, mas vocês vão amar um pouquinho menos. Não, ele está dizendo, desse jeito,
é desse jeito que Jesus mostrou que ama vocês, é que vocês vão amar. Percebe? Percebe a responsabilidade? Agora, a passagem que nós lemos. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Você e eu nunca vamos ver Deus enquanto não entendermos que Deus está nas relações com o outro. O que eu não percebi naquele dia, lá em Porto Alegre, no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, no município de Guaíba, naquela casa, é que eu estava vendo Deus. E que Deus estava lá. É como se na minha oração Deus tivesse respondido, mas eu estou aqui, ó. Por quê? Ninguém jamais viu a Deus. Porém, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. É eu e você, meu irmão. É você e o irmão que está do lado. É assim, é nas relações de amor e de afeto que Deus se faz presente. É ali que Deus aparece. Na relação improvável. Na restauração de um relacionamento improvável. Num movimento improvável. Nas relações de afeto. É que Deus, que é amor, se manifesta. Só assim. É só assim. Por isso que a fé cristã não é uma fé individual. É uma fé coletiva. Ah, mas eu sou templo do Espírito Santo, eu posso ficar em casa. Você pode ser templo do Espírito Santo, mas é um templo vazio do Espírito Santo. Porque você só consegue ser igreja na comunidade. Não dá para ser um templo cheio do Espírito Santo sozinho, isolado. Não é possível. Não há possibilidade. A fé cristã ela é comunitária. É o pão nosso. É o Pai Nosso. Nós mudamos. Quando a gente crê em Jesus, esse amor ágape, infalível, faz o quê? Transforma a nossa realidade num nós. É um nós agora que existe. Não dá para ficar longe. Não tem possibilidade. Jesus quer perto. É mesa, é encontro. É juntos. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. Pois é, mas vai ter que gostar, sabe por quê? Porque acontece? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa que a gente esquece e pode esquecer. Isso é identidade. Isso significa o que nós somos na fé cristã. Essa entrega, esse amor, ele é feito de maneira unilateral. Eu e você na direção do outro, para que o outro seja impactado pela presença de Deus nessa relação. E ele fala, eu vi Deus. Eu vi Deus. Ele estava arrumando as minhas feridas.
estava consertando a minha vida. Ele estava mudando a minha vida. Eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus quando ninguém queria me abraçar e vocês me abraçaram. Eu ouvi Deus quando ninguém queria me ouvir e vocês me ouviram. Eu ouvi Deus quando tudo parecia rejeição e polaridade e vocês abriram diálogo. Eu ouvi Deus quando você abriu mão dos seus direitos legítimos para dizer que a legitimidade estava no encontro, na mesa. O que nós queremos hoje, meus irmãos? Como nós evangélicos somos reconhecidos hoje no Brasil, por exemplo? Somos reconhecidos como o povo que ama incondicionalmente, que se entrega pelo outro? Essa é a nossa identidade? A nossa identidade hoje está ligada a um povo que acolhe, que abraça, que ama incondicionalmente? Somos esse povo? Estamos dando esse testemunho? É esse o nosso testemunho? Porque se a sua resposta aí agora for não, a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. Porque nós não somos nascidos de Deus. Porque nós somos mentirosos. De que você tem medo, meu irmão? Minha irmã? Que o mundo invada a igreja? Presta atenção, a palavra de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão por causa da igreja. Não é que as portas do inferno vêm até aqui, bate aqui e volta, porque tem um campo de força. É que nós vamos até a porta do inferno e metemos o pé na porta para resgatar quem quer que seja, porque nós somos o povo que ama. É esse o nosso dever. Nós cremos nisso. Mas qual é o nosso ato de amor hoje? É entregar panfleto? É entregar um monte de doutrina? É entregar uma lista do que pode e não pode? Ou é amar as pessoas que estão aí fora? Saber o nome delas? Qual é a dor delas? O que dói nelas? Como eu posso me entregar por elas? O que eu posso renunciar? Qual opinião eu posso dar passos atrás? O que eu tenho feito para permitir que o outro olhe para mim e diga, você é diferente. Você fez algo que eu nunca vi ninguém fazer. Eu não estou falando sobre abrir mão de princípios, meus irmãos e minhas irmãs. Não é sobre abrir mão de princípios. Princípios são nossos, estão constituídos dentro de nós. Eu estou falando sobre abrir mão de direitos para que as relações se tornem possíveis. Criar pontes e não muros. Possibilitar encontros. Permitir ajuntamento. Porque quando eu levanto bandeiras das minhas verdades absolutas, eu não estou amando, eu estou repelindo, eu estou dizendo, não tem diálogo aqui. Nós não somos esse povo. Nós não somos esse povo. Vejam, Jesus foi criticado porque relativizou uma coisa que era lei na época dele. O que era lei? Toda mulher adúltera deve ser apedrejada. Isso era lei. Jesus foi criticado pela religião porque relativizou, porque chegou diante da mulher, opa, peraí. Vocês querem apedrejar ela? Então atira a primeira pedra quem nunca pecou. O povo foi embora, fulo da vida com Jesus. O que Jesus fez? Jesus priorizou uma relação de afeto. E quando ele ganhou essa relação, a adúltera olhou para ele com outros olhos. E aí sim ele diz para ela, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Mas nós queremos condenar, julgar, estabelecer, colocar como bandeira, antes, fechar portas, esterilizar o ambiente, ficar assépticos a tudo que existe, repelir pessoas, achando que o mundo vai entrar dentro da igreja. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é possível que nós não entendemos isso. Não é possível que estamos com medo de algo que Deus nos falou. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem medo, isso pressupõe castigo. Sabe qual é a minha impressão? Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre o estado da Califórnia, que fez uma lei agora que permite que pessoas não sejam presas até roubos de, acho que $500, $300.
E aí eu vi um monte de crítica falando sobre isso, principalmente do povo da Califórnia, que está meio aterrorizado. Por quê? Porque eles estão com um problema carcerário grande lá. E eles estão tendo que... Não podem prender a todos mais, porque tem muita gente presa. E aí, como uma medida de teste, eles falaram, não vamos prender mais quem rouba até tanto valor. Não é que a pessoa não vai para a delegacia, não tem que devolver se for pega roubando. Não, isso acontece. É levado, é fichado, devolve, mas ela não vai presa. E eu não estou justificando se é bom ou se é ruim essa medida. O que me chama a atenção é que pessoas que nunca roubaram começaram a roubar, porque agora está permitido. Até $300. Lembra no Espírito Santo que teve um problema com a greve da polícia militar? E aí o povo começou a roubar, saquear tudo? Todo mundo, até a vereadora. Saiu pela rua com a TV. O que me mostra é que assim, as pessoas parecem que são regidas pela lei, e não pelo amor, e não pela graça, e não pelos seus próprios princípios. Por isso precisam disso para transformar eles em bons cidadãos. Isso me lembra muito essa frase que tinha no passado, de que não foi ele aceitou Jesus não pelo amor, foi pela dor, foi pelo medo. Aí passavam no acampamento para a gente, inferno em chamas, que aí se você não ficasse por amor com Jesus, você ficava com medo do inferno, que você vai ser queimado. E Jesus está falando que o povo dele é nascido de Deus, é o povo do amor. É um povo que vem porque ama. E aí eu pergunto para vocês agora, meus irmãos, e faço essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta para mim a semana inteira. Se Jesus, por acaso, descesse aqui e virasse para a gente e falasse assim, pessoal, tudo bom? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Vim aqui dar um recado para vocês. Não tem inferno. Todo mundo vai ser salvo no final. Todo mundo vai ser salvo no final, tá bom? Beleza? Valeu. Quantos ficam? Quantos permanecem por amor? Quantos... Tá bom, nada mudou. Segue a vida, eu continuo entendendo que eu preciso cada vez mais amadurecer. Ou quantos falam, está liberado? Eu vou ser salvo mesmo, vamos embora. Porque essa pergunta parece boba, mas é uma pergunta que faz toda a diferença sobre a nossa relação com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por quê? Porque Ele vai me salvar? Ou porque a vida que eu encontrei nele é uma vida que eu não encontrei em lugar nenhum? Sabe aquela palavra de Pedro? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor? Porque Jesus virou, gente, aproveita que foi um monte de gente embora, se vocês quiserem ir, pode ir também. E aí Pedro fala, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo assim, Jesus, não tem possibilidade de eu ir embora de perto de você, porque a vida que eu encontrei em você faz eu olhar para esse céu estrelado, encontrar poesia, faz eu ouvir as músicas e me emocionar. Eu sou afetado por esse amor nas minhas relações todo dia. A comida está mais gostosa, andar na rua é melhor, sentir o sol é contemplação, ver um pôr do sol é emocionante, ver o nascer do sol é esperança, misericórdia e graça me acompanham todos os dias. Eu consigo amar como eu nunca amei antes, tudo porque a vida que eu tenho contigo é maravilhosa. Eu amo essa presença divina que me faz caminhar no meio das sombras e sentir o Senhor comigo todos os dias. É esse amor que a gente sente? É esse poderoso amor que a gente sente, porque esse amor ressuscita mortos. Esse amor é sobre vida. Ou nós estamos aqui falando sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer, aquilo que me leva para o inferno e me leva para o céu. A pergunta é, você já está vivendo no céu? Você já vive aqui como um cidadão do reino de Deus que ama em todo o tempo? Porque é assim que a palavra de Deus diz que nós somos reconhecidos pelo amor ao outro. Você consegue encontrar Deus nas relações do outro. Você consegue experimentar Deus com o outro. Porque sentir medo, todos vamos sentir. Mas ele não fica. Porque o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E faz com que a gente ame e busque a Deus. Quando eu entendi isso, a minha experiência cristã passou assim, eu quero ver Deus, continuar querendo ver Deus, não mudou. Só o que mudou é que agora eu sei onde Deus está. Eu sei onde Deus está. Então, toda vez que a gente se encontrar no corredor dessa igreja, na sua casa tomando café, eu estou diante de Deus no meio de nós.
Eu estou no encontro particular com Deus e com você. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente esquece disso, a gente trata as pessoas de forma humana, egoísta, orgulhosa. Mas quando a gente entende que o coração do outro é solo sagrado, a gente tira as sandálias. A gente tira as sandálias. Porque Deus está ali. Deus está ali. E agora eu sei onde está Deus. E se eu sei onde está Deus, não existe outro lugar que eu não queira estar aonde Ele está. Por isso que a igreja é uma convocação de Jesus Cristo de Nazaré aos seus discípulos. A relação que eu redimi, que eu restabeleci, é uma relação de amor com o outro. Porque nessa relação de amor com o outro, eu restabeleço uma relação de amor com o Pai. A redenção dos relacionamentos, o amor infalível de Deus, vai fazer com que eu e você sejamos um novamente. E não existe nada no universo mais parecido com Deus do que uma relação plural, unitária. Porque nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas que são um. E quando eu e você somos muitos, plurais, diferentes, mas conseguimos nos reunir, nos relacionar, através desse amor infalível, nós nos tornamos um. E a imagem e semelhança de Deus é restabelecida para a glória dele. E quando o povo vê isso, o povo fala: eu vi Deus. Eu vi Deus em você, Rodrigo. Eu vi Deus em você, Wagner. Eu vi Deus em você, Janaína. Eu vi Deus em você, Paula. Eu vi Deus. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas quando eu vi você, Eric, fazendo o que você fez, quando eu vi você, Jairo, fazendo daquele jeito, aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha história. Aquilo transformou o meu caminho. Eu sei agora que existe um Deus, porque eu vi isso na vida de vocês. Falar tão alto que eu fui salvo para a glória de Deus.